Olá, espero que você esteja muito bem. Eu queria conversar com você a respeito de ter paz em dias de calamidade. Nós vivemos hoje dias tensos, nervosos, dias que tentam roubar a nossa paz. Então esteja comigo nos próximos minutos para nós ouvirmos um pouco a respeito disso. Eu quero meditar com você no texto de Hebreus, de capítulo de número 11. Lá fala a respeito de um grande homem, um profeta de Deus que está na galeria da fé. Diz assim, a partir do verso de número 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, ele foi escondido durante 3 meses pelos seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Às vezes o medo, às vezes a insegurança, o desemprego, as notícias da pandemia querem tomar conta de nós. Ouvi nesses últimos dias até um rumor de uma segunda onda de Covid, e tudo isso às vezes quer roubar a nossa paz. Como ter paz em dias de calamidade? Quando a palavra divórcio entra dentro da minha casa, quando a palavra desemprego, quando a palavra crise financeira, as contas chegam. Como ter paz? Olhando para a vida de Moisés, nós vemos que ele aprendeu a ter paz e a desenvolver paz no meio das coisas básicas da vida, mas também em meio a momentos muito difíceis. Ele conseguiu estar em paz. Moisés é um homem singular, aonde, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que ele e somente um outro homem na palavra de Deus, que foi Jesus, foi chamado de homem paciente. E é interessante que Moisés, quando começou a sua jornada com cerca de 40 anos, ele matou um outro homem por causa da sua ira e do seu ímpeto. Mas Deus e o Espírito Santo foi trabalhando na vida de Moisés, ao ponto de no final da sua vida ele ser considerado um homem manso. E que já agora isso começa a tomar conta da sua vida, aonde você está nos assistindo. Sabe por quê? Talvez você tenha perdido a cabeça, tenha se sentido irado, coisas têm trazido insegurança e medo, mas que você agora comece a receber essa paz em dias de calamidades, para que você seja conhecido como uma pessoa mansa. As situações difíceis que você está vivendo não irão determinar quem você é. E eu quero tirar deste texto que está aqui em Hebreus capítulo 11, 4 princípios que nós vemos que nós podemos ter e desenvolver para desfrutar a verdadeira paz interior em dias de calamidade. A primeira coisa que nós aprendemos com Moisés é que você precisa saber quem você é. O texto diz no verso 24: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe, Moisés ele já era adulto. Quantas vezes, querido, nós adiamos coisas que nós vamos fazer porque ele fala que o tempo já passou. Moisés ele nem era mais criança, já não era mais criança e decidiu assumir quem ele era. Apesar de ter sido criado, entre aspas, no Egito, que é o mundo, com toda a cultura do mundo, com cerca de 40 anos, ele falou: olha, eu não quero mais esse título, porque eu sei quem eu sou filho de Deus, eu sou nascido, é isso que você tem identidade. Mulher, você é filha de Deus. Mulher, você é feminina. Homem, você é um homem de honra, você foi chamado para cuidar da sua casa, você foi chamado para fazer a diferença. E hoje eu quero te lembrar quem você é, a identidade que você tem, que você não é qualquer um. Deus te chamou com identidade.
Moisés ele já era adulto. Quantas vezes nós somos adultos e nós usamos desculpas, na verdade? Quando o meu cônjuge for, eu vou. Eu não vou porque o meu marido não vai. Eu não vou para a igreja porque a minha esposa não vai. Eu não faço isso porque fulano não faz. Eu não vou fazer aquilo porque o outro faz isso, eles vão pagar na mesma moeda. Não, querido, você já tem uma identidade, e para assumir essa identidade é necessário maturidade. Talvez eu até trago uma reflexão para o teu coração. Pode ser que você tenha dificuldade de assumir quem Deus te chamou para ser, porque lhe falta maturidade. Mas hoje Deus está tendo não só um convite para você assumir a sua identidade, mas um convite à maturidade. O segundo princípio que eu tiro aqui da vida de Moisés, que ele nos ensina como ter paz em dias de calamidade, é aceitar as suas responsabilidades. No texto, no verso 25, diz assim: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Sabe, além da identidade, que Deus, ele não dá só a identidade, mas ele dá dignidade. E além da dignidade que Deus dá junto com a identidade, ele também te chama para você assumir as suas responsabilidades. Quando você aprende quem você é, agora você tem que começar a praticar. Você tem responsabilidades. Mais uma vez, Moisés ele tomou essa decisão já adulto. Eu te convido, qual a decisão que você precisa tomar? A partir de hoje, pela ajuda do Espírito Santo, eu não vou falar mais palavrão. Eu não vou acessar mais pornografia. Eu não vou usar, sabe a lupinha lá do Instagram? Eu não vou clicar lá a hora que aparecer aquela mulher sensual, eu não vou clicar lá para ver qual que é a página, para ver para onde que vai me levar aquilo. Mas eu nem estou na pornografia pesada. Não, querido. Nós pecamos com os nossos olhos, nós pecamos com os nossos ouvidos, nós pecamos com aquilo que nós falamos, quando nós mandamos palavras negativas, palavrões, fofocamos ou até nós tentamos seduzir alguém com as nossas palavras. Querido, assuma as suas responsabilidades diante de Deus. Uma responsabilidade de não pecar, responsabilidade de se consagrar, responsabilidade de buscar a Ele. Esta é uma outra chave para ter paz nesses dias de calamidade. Tem muita gente perturbado, não só por conta da quantidade de problemas que tem aí fora, mas por conta da quantidade de erros, maus hábitos ou até pecados que tem carregado. Então, em nome do Senhor Jesus, assuma a sua responsabilidade e tenha uma reação verdadeira. Abandone o pecado. Deus está te chamando hoje com um compromisso de responsabilidade com Ele. Terceiro princípio que nós vemos aqui, que Moisés ele teve para superar em paz a calamidade. No verso 26 diz assim: por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Ele definiu as prioridades dele. Esse é o terceiro princípio. Defina as suas prioridades. Ele considerou a desonra uma riqueza maior que todas as riquezas do Egito. Será que não é o tempo de você falar: nossa, agora eu voltei a trabalhar, mas eu não vou mais concordar com essa nota fiscal fria, eu não vou mais dar um jeitinho, eu não vou conseguir repor o tempo que eu perdi, entre aspas, desses talvez 3 meses parado, dando calote, dando um jeitinho, mentindo, tentando enrolar as outras pessoas. Eu não posso fazer. A Bíblia fala que nós somos chamados para ser prósperos. Então, se nós somos chamados para ser prósperos, o shalom de Deus, que é algo integral, querido, a prosperidade não tem só a ver com dinheiro, não, pelo contrário, tem a ver com você ter uma vida integral e íntegra. Também o dinheiro, ele é bênção, mas o dinheiro não pode te dominar. Em nome de Jesus, eu vou falar algo para você aqui. Não deixe que as coisas te dominem. Valorize mais as pessoas que as coisas. Tem gente que está adorando mais as coisas que as pessoas, por causa das coisas, dos bens. A destruição no casamento, irmão briga com o irmão por causa de herança, pessoas se distanciam. Talvez é o momento de você até procurar alguém que você teve uma cisão simplesmente por causa de dinheiro.
Talvez é o momento de você fazer reparações. No meio de uma crise como essa, você vai fazer reparações que você nunca fez, porque o seu Deus, Ele é o Deus de provisão, e você precisa olhar para a sua vida com as prioridades do reino. Isso vai trazer paz para o teu coração. E o último princípio é que você precisa enfrentar as suas dificuldades. Não adianta você fingir que elas não existem. Você precisa ter, sim, a responsabilidade, as prioridades, mas enfrentar elas. Que tipo de ferramenta Deus está te dando? Não adianta só você saber quem você é. Não adianta só você ter... Eu sou uma pessoa responsável. Não adianta você só priorizar se você não tiver uma atitude de ir resolver. O texto fala assim: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. A palavra que é perseverou. Ele se tornou perseverante, ele não teve medo de um tipo de Deus daquela época que era Faraó, era a própria personificação do diabo. Ele não teve medo, e o texto ele encerra de uma forma muito profunda, porque quando Moisés ele pega o problema, aquele problema ele transforma ele em oportunidade. Ok? Deus te dá um problema, mas nós podemos enxergar como um problema ou colocar o óculos hoje. Coloca o óculos aí, da oportunidade. E olha como que termina o texto no verso 28 e 29. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Eu declaro sobre sua vida esta palavra: todo tipo de calamidade, todo tipo de inimigo, todo tipo de luta que você está enfrentando vai se afogar no mar lá atrás, em nome de Jesus, e na frente você está vendo a terra prometida. E agarre isso no teu coração, vive intensamente o momento que Deus te deu, mas não pare de olhar para o futuro que Ele tem para você, e não se apegue a dores do passado, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro sobre sua vida, em nome de Jesus, neste momento, que o sangue do Cordeiro está sobre a sua casa, e o sangue de Cordeiro está sobre a sua vida, e que você terá paz no meio de calamidades, você terá criatividade, e você há de avançar. Receba a paz em nome de Jesus. Um grande abraço.